Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês trazendo 10 dicas de como começar a fazer atividades com seu filho autista aí na sua casa. Então, prestem atenção aí que eu fiz um papelzinho aqui para mim não me perder no roteiro e vou ir passando para vocês. Pelo menos aqui em casa deu certo. Então vamos lá para as dicas. Dica número 1. Não crie atividades mega mirabolantes com nível de dificuldade hard. O que isso significa, pessoal? No início, quando a gente vai começar a estimular a criança, a gente precisa se certificar e conhecer o que o nosso filho sabe fazer, o que a gente vai mostrar para eles, que não vai ser muito difícil para essa criança não frustrar e para ela conseguir também, né, desempenhar bem. Então, assim, o que eu sugiro? Começar do zero, né? Por exemplo, pegar um potinho com uma bolinha, pedir para a criança colocar a bolinha em outro potinho. Isso é uma atividade simples, fim, acabou. Dica número 2, então. A atividade deve ser curta. Então, vamos voltar para o exemplo anterior de pegar a bolinha e colocar no outro potinho vazio. Então, vai ser 2, 3 bolinhas no máximo. A gente não vai colocar lá 10. É melhor a gente manter a criança na atividade, fazer a atividade ser concluída, e essa concentração e permanência de mais tempo a gente vai adquirindo com o tempo. Dica número 3, pessoal. Coloque coisas do interesse da criança na atividade. Então, vou dar um exemplo aqui da Licinha para vocês. Ela ama animais, ama letras e ama números. Então, no começo, quando comecei a estimular ela, sim, as coisas que eu mais colocava dentro das atividades eram essas, para ela ter aquela motivação ali e querer participar. Então, se o seu filho gosta de dinossauro, usa os dinossauros. Se o seu filho gosta de cores, de formas, usa coisas do interesse da criança que vai ter mais chance de dar certo. Dica número 4. Essa é muito importante. Dê a ajuda necessária para a criança cumprir a tarefa, não frustrar e permanecer motivada. Então, no exemplo ainda anterior lá da bolinha, se para a criança ainda for difícil, porque a gente tem que entender que as coisas que às vezes parecem muito óbvias pra gente, para eles não, existe todo um planejamento. Então, a gente vai pegar a mãozinha da criança, pegar a bolinha, colocar no outro e vai elogiar como tudo se a criança estivesse fazendo aquilo ali sozinha, mas dando ajuda total, pessoal. O importante é ela ficar feliz, se sentir bem e não frustrar. Dica número 5. Escolha um ambiente controlado de estímulos, não para a criança não perder o foco. O que isso significa, pessoal? No começo, a gente não pode estimular a criança num local cheio de informações, por exemplo, lá no quarto da criança, cheio de brinquedo, que ela vai querer ter fuga, sair dali para pegar outra coisa, vai ver o passarinho voando, que nem eu tô aqui no pátio, vai se distrair com aquele barulho. Então, o melhor é numa pecinha de ambiente mesmo mais clean, limpo. Se vocês não têm essa peça em casa, dá para pegar um lençol branco, colocar numa parede, não tem problema, mas o importante é estar assim o ambiente sem som também, barulhos, para a criança conseguir focar. Dica número 6, então, pessoal. Verifique se a criança está bem sensorialmente e organicamente. Vou dizer os exemplos aqui para vocês. No sentido sensorial, por exemplo, se a criança não está com uma busca de sentido vestibular ou de propriocepção, né? Daqui a pouco a criança quer correr, quer pular um pouco, quer fazer alguma coisa para ela se regular sensorialmente. Então, para ela vai ser uma tortura estar ali sentadinha fazendo atividade. Então, é melhor fazer isso antes, por exemplo, de começar ali a fazer a atividade, para a criança estar bem nesse sentido. E no sentido orgânico, o quê? Não dá para pegar assim no horário que a criança tá com sono, que a criança tá com fome, que a criança tá lá com dor de barriga. Que nossos filhos, a gente vai aprendendo, né? Tudo no feeling, percebendo, porque eles nem sempre conseguem explicar pra gente o que eles estão sentindo ou demonstrar, mas a gente tem que observar isso aí, porque eles estando assim também vai ser uma tortura e não vai dar certo a atividade. Dica número 7. Ensine que a atividade tem início, meio e fim. Se a motivação da criança acabou antes da atividade terminar, por exemplo, a gente faz tudo bem rapidinho, acelera muito, pega lá rapidinho, dá ajuda para a criança, faz terminar, mas conclui a atividade para a criança perceber que isso vai ser uma regra e que tudo tem início, meio e fim. Dica número, vamos lá nos dedinhos, 8. Reforce sempre positivamente as atitudes da criança e todas as tentativas, elogie muito. Então a gente vai dizer ali,
Ai, filho, parabéns, você é muito inteligente, que legal, tá pegando muito bem. Porque é verdade, a gente não tá mentindo, eles estão fazendo um esforço enorme para estar fazendo aquela atividade, mesmo que seja com ajuda total, mesmo que a gente ache simples, não é simples para eles, não, eles merecem nosso elogio muito. Dica número 9, então. Não fique empolgada no início dessas estimulações, né? E mantenha a criança ali saturada, né? Não ultrapasse o limite da criança, menos é mais. O que que isso quer dizer? Ai, fiz uma atividade, ok, deu tudo super certo, vou pegar outra. Aí pega outra, aí a criança satura e fica com aquela impressão de que fazer atividade é, nossa, eca, que coisa mais chata, não vou querer mais. Então é melhor começar com menos para a criança terminar de uma forma assim legal, motivada, para a gente poder voltar a fazer isso mais vezes. E a última dica, que é a dica número então 10, que significa assim, ó. Como tudo para eles é bom a rotina, as atividades também devem virar rotina. Então, o que que eu penso a respeito disso é o seguinte, eu sei que a correria é muito grande, que a gente não tem tempo, a gente tem que cuidar da casa, a gente às vezes tem que trabalhar fora, a gente não tem ajuda, mas a gente tem que fazer um esforço para isso virar rotina, conseguir um tempinho para isso, porque se tu fizer isso uma vez, deu certo, mas passou um mês para fazer de novo, a criança vai perder muito daquilo que ela aprendeu, né? Agora, se tu fizer 2 vezes por semana ou todo dia, 30 minutinhos, aquilo ali for virando rotina, vai ficar natural e a criança vai ter menos resistência, ela mesma vai querer. Hoje em dia, a Alicinha tá sempre me procurando para fazer atividade. No começo, ela resistia bastante. Bem, então, isso foram as 10 dicas que eu anotei aqui para vocês, para iniciar mesmo, assim, esses estímulos em casa, as atividades. Se você está assistindo esse vídeo aqui, mas já pratica estimulação em casa, seu filho já está fazendo atividades, como a Alicinha, por exemplo, já faz um bom tempo fazendo atividades, uma dica que eu daria também para vocês e explicaria aqui é que mesmo depois que os nossos filhos se acostumam a fazer atividade, eles sempre vão ter uma resistência, uma baixa tolerância à frustração, principalmente para desenvolver novas habilidades. Quando a gente ofertar para eles uma coisa que é desafiadora, a tendência vai ser eles também fazer fuga, esquiva, tudo como era no início. Então, o que que eu faço aqui, pessoal? Eu pego uma atividade que a Alice adora, com animais, que é fácil, que ela se diverte, faço aquela primeiro, para ela ficar bem empolgada. Depois eu venho com a atividade nova que eu vou apresentar para ela, para parear essa sensação boa que ela teve antes com um desafio novo. Depois eu volto para outra atividade simples. Eu não vou direto daí colocando várias atividades difíceis para a criança. Isso eu acho também importante, que a gente tem que estar em constante, né, processo assim de compreender e de não perder ali o foco, aquele interesse da criança. A gente sempre tem que estar avaliando como é que a criança tá e como a gente vai trabalhar para desenvolver habilidades novas. Outra coisa muito importante para quem aqui no YouTube ainda não sabe ou não me segue, a gente tem lá o Instagram, que é Nath Afonso também, e lá todos os dias eu divido as estimulações que eu faço com a Alice, uma parte, né, nos stories, todo dia tem atividade. Para quem não tem tempo de assistir os stories, né, que fica no ar 24 horas, eu tenho também ali nos destaques as pastinhas organizadas por vários tipos de atividade, então, atividade motora, atividade para desenvolver mais a linguagem, atividade de sensorial, de tudo tem lá. Então vocês podem ir lá dar uma olhadinha, que lá tem muito conteúdo também legal. Espero ter ajudado vocês então com essas dicas. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, compartilhem com outras famílias, até com educadores, né, professores nas escolas, para eles também aprenderem um pouco mais de como lidar e como ensinar para a criança outras habilidades, como fazer as atividades. Comentem aqui o que mais vocês gostariam também de saber, que eu grave vídeos pra gente saber e se organizar. Fiquem com Deus, então, e um beijão. Tchau, tchau. O que que isso significa, pessoal? A gente tem que se certificar de que a criança vai conseguir fazer essa atividade. Trem, filha? Que é o trem que tem.